TV Assembleia. Informação com credibilidade. Deputados formalizam pedido de CPI para investigar preços dos combustíveis. Feminicídio é tema de debate em audiência pública. Comissão de Saúde alerta sobre a conscientização sobre a doação de sangue. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá! A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu nesta terça-feira no auditório Solon Amaral e apreciou cerca de 13 processos. Entre eles, o de autoria do deputado Santana Gomes, do PSL, que cria o Colégio da Polícia Militar de Goiás, Jardim Ingá, localizado no município de Lusiânia. Mais informações sobre a reunião na reportagem de Bruna Mastrella. Reunião da CCJ desta terça-feira terminou com a aprovação de 6 projetos com pareceres favoráveis e outros 2 com pareceres contrários. A comissão manteve ainda veto da governadoria a projeto que define a carga horária de médicos, odontólogos e veterinários da Secretaria Estadual de Saúde em 20 horas semanais. Autor da matéria, o deputado Hélio de Souza explica por que também foi favorável à manutenção do veto. Fomos alertados pelo governo, estivemos lá dialogando e me convenceram que houve um vício de origem, porque só o chefe do Poder Executivo, ou seja, só o governador poderia fazer uma lei que determinasse aquilo que diz respeito às regras da questão dos funcionários públicos. Concordei, principalmente quando eles me garantiram que um projeto do governo do estado, então, sem o vício de origem, que é o caso do meu, possa, então, vir para casa e regulamentar aquilo que ninguém tem dúvida, que a carga horária dos médicos que servem ao governo do estado seja de 20 horas. Durante as discussões, deputados da base voltaram a cobrar a apuração da suspeita de fraude no registro de presença da comissão mista realizada no último dia 14 de novembro. Presidente do Conselho de Ética, o deputado Humberto Aidar garante que as investigações continuam. Ele anunciou que nesta quarta-feira entregará à Polícia Civil provas para a elucidação dos fatos. O objetivo é obter um laudo pericial. Tendo a palavra da polícia, um parecer da Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás, não restará, senão, no meu entendimento, a cassação desse deputado. Claro que aí é um processo, nós vamos escolher o relator dentro da comissão de ética, mas como presidente eu estarei defendendo que esse deputado que cometeu esse crime possa ser punido, aliás, possa ser cassado pela casa. Ainda durante a reunião, o deputado Carlos Antônio anunciou que Anápolis deve abrigar o Centro de Aquisições do Ministério da Defesa. A unidade será responsável por todas as compras de armas, suprimentos e insumos destinados às Forças Armadas. Só para se ter uma ideia, o Ministério da Defesa faz aproximadamente 7 bilhões em compra anualmente. E isso será adquirido em Goiás, vai comprar do Brasil todo, mas adquirido em Goiás, gerando inclusive receita para o Estado em cima desse valor de 7 bilhões de reais. É uma grande conquista, fiz questão de trazer aqui em Goiás técnicos do Ministério da Defesa que já estiveram com o governador concordou em regulamentar um convênio que existe hoje com o CONFAS, que é para redução do ICMS de 18% para 4% de material específico de defesa, para que pudesse viabilizar aí essa vinda para o estado de Goiás e mais precisamente para o município de Anápolis. Na sessão ordinária desta terça-feira, entre os destaques do plenário, o pedido formal de instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar aumento dos preços dos combustíveis. Ainda em plenário, a apreciação do projeto de lei que altera a tabela do Código Tributário do Estado de Goiás e do processo que trata da criação do Fundo Estadual de Educação Infantil, matérias aprovadas em primeira votação. Confira. A entrega do requerimento foi feita logo no início da sessão.
O documento reúne 24 assinaturas e solicita que uma comissão seja instaurada para investigar o preço dos combustíveis em Goiás. O pedido foi entregue à mesa diretora pelos deputados Santana Gomes e Luiz César Bueno. Nós vamos convidar para fazer parte da CPI conosco o Ministério Público, a Polícia, a Delegacia de Direito do Consumidor, o PROCON. Eu tenho certeza que essa CPI será em 4 mãos para não ter interferências políticas. É necessário fazer uma análise aprofundada, uma investigação aprofundada dos reais motivos que levam o estado de Goiás, que é um estado que está no coração do Brasil, tem meios de comunicação, rodovias totalmente ordenadas para todos os portos, para todos os centros de produção. Como pode um estado desse ter o combustível mais caro do Brasil? O presidente da Assembleia comentou o assunto. A mesa diretora ela só vai conferir a parte que é legal e pertinente a ela, conferindo as assinaturas, estando tudo ok em relação ao pedido, ao objeto da CPI. Aí nós já estamos encaminhando ela para as comissões para que eles possam instaurar a comissão, se eles vão obedecer a proporcionalidade ou não, nós vamos dar esse suporte técnico para que seja instaurado. E na tribuna, o deputado Lincoln TJ comentou sua participação na COP23, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, que neste ano foi realizada na Alemanha. Precisamos de planejamento governamental, mas precisamos também fazer a nossa parte, discutir o que tem afetado o clima, o que nós podemos fazer para poder melhorar o impacto das mudanças climáticas no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Então foi muito produtivo, recebi esse convite da Presidência da República do Itamaraty e quantas vezes convidado, irei para poder a gente trazer Goiás, trazer para o nosso Brasil as principais decisões que estão acontecendo no mundo afora. E na pauta da sessão, os parlamentares aprovaram em primeira votação o projeto de lei que autoriza a transferência de recursos para 3 entidades sem fins lucrativos. Entre elas está a PAI da cidade de Anápolis. O deputado Carlos Antônio comemorou a aprovação. O governo do estado, sensibilizado com a atual situação da PAI, faz essa subvenção de R$ 708 mil, que eu imagino que com esse recurso a instituição poderá atender muito melhor, até porque os investimentos serão feitos na própria instituição. Entre as matérias aprovadas também estão o projeto de lei que cria o Fundo Estadual da Educação Infantil, o que institui o Programa de Recuperação de Créditos PROCON Regulariza e ainda o projeto que autoriza a venda a investidores privados de até 49% das ações da Iquego, a indústria química do estado. O Auditório Costa Lima sediou na tarde desta terça-feira mais uma reunião da Associação dos Advogados Criminalistas de Goiás. O evento contou com o apoio do deputado Cimeison Silveira. Defesa inviolável e juiz imparcial como conquista dos povos. E cadê a justiça que estava aqui? O gato comeu. Com esses temas, foi realizado o 3º encontro da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Goiás. O evento realizado no Auditório Costa Lima contou com a participação do presidente nacional da Abracrim, Elias Matar Assad, que ressaltou durante o encontro a garantia dos direitos definidos na legislação e a responsabilidade e independência dos juízes. O sistema não respeita a prerrogativa do advogado. O sistema que não respeita a prerrogativa de advogado não respeita a prerrogativa de juiz, nem de promotor, nem de jornalista, nem de parlamentares. Então, esse debate ele é bem momentoso. Nós precisamos de um país que cumpra o seu direito posto. E tudo que os advogados querem é o cumprimento do direito estabelecido em nosso país. É importante que a sociedade compreenda as dificuldades que nós advogados estamos passando, porque nós defendemos o cidadão. Hoje são eles, mas amanhã pode ser com qualquer um do povo. O anfitrião do 3º encontro da Abracrim, deputado Cimeison Silveira, destacou que o Brasil precisa debater temas relevantes como esses, que estão sendo realizados por meio da associação, pois são ricos para os juristas, acadêmicos e o poder legislativo. A Assembleia é uma casa que trabalha com leis. Então, uma vez que trabalhamos com leis, nós estamos trazendo aqui referências na área
do direito do Brasil. Isso é importante, trazer para casa esses grandes debates, trazer para casa para que os universitários tenham acesso a essas palestras com esses grandes nomes, os próprios funcionários da Casa da Área do Direito também tenham acesso a essas palestras e que o mundo, né, da advocacia em Goiás tenha na Assembleia uma referência, né, de nomes nacionais que estão discutindo temas do direito brasileiro aqui na nossa Casa Legislativa. A deputada delegada Adriana Corsi, do PT, realizou nesta terça-feira audiência pública para o debate sobre o aumento do número de casos relacionados ao crime de feminicídio. Veja na reportagem de Patrícia Lee. Entre os estados piores para ser mulher no Brasil, Goiás ocupa a segunda posição, perdendo apenas para Roraima. É o que revela o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os casos de feminicídio chamam a atenção. Goiânia é a quinta capital em morte de mulheres, em violência contra a mulher. Isso conforme o IPEA, né? A de Goiás saiu do IPEA uns 3 meses atrás. Goiânia, no quinto lugar, foi colocado pelo mapa da violência. Eu acredito, infelizmente, que no próximo ano nós vamos subir de posição. Com o objetivo de debater esse assunto, uma audiência pública foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. Diversas autoridades, órgãos e entidades ligadas à defesa e proteção das mulheres participaram do evento. A Lei Maria da Penha foi apontada como um importante marco para tratar sobre o tema, que ganhou força com a entrada em vigor da Lei do Feminicídio, de 2015, que altera o Código Penal para prever o feminicídio como tipo de homicídio qualificado, no rol dos crimes hediondos. A cada ano, mais de 4.000 feminicídios praticados no Brasil. Goiás também se desponta nessas estatísticas, nessas tristes estatísticas. Cada feminicídio que ocorre, nós temos que entender que ele vem refletir de forma muito negativa em toda uma estrutura familiar, em toda a nossa sociedade. E cabe a todos nós envolvidos nessa luta realmente implementarmos políticas eficientes para que essas graves ocorrências não se repitam, né, e não deixem todos nós reféns dessa violência que cada vez mais aumenta entre todos nós. Mesmo sendo um assunto delicado e que gera dúvida, muita gente não sabe qual é a real diferença entre femicídio e feminicídio. Nós temos capitulado na lei o feminicídio, que é matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. A gente tem que diferenciar. O que ocorre muito na sociedade, essa confusão, que é bem comum, é dizer que femicídio é o crime de ódio. Na verdade, o feminicídio é um crime de ódio. Quando alguém que tem consigo um relacionamento pratica contra a pessoa uma violência tão grande que é a morte, com certeza não é crime de amor, não é crime passional, não é crime contra a honra, é um crime de ódio. E o femicídio, essa figura que se criou, é nesse sentido, de dizer do crime de ódio. Para reverter essa situação aqui no estado, o governo tem agido por meio da implementação da Patrulha Maria da Penha, proposta no Plano Nacional de Segurança Pública. Levou esse nome exatamente por causa da lei que trata do assunto mais diretamente ligado ao feminicídio. Nós temos várias policiais, todas essas patrulhas são compostas por policiais femininas e policiais masculinos. É um trabalho que é feito diretamente às mulheres que são vítimas de agressões e de violência doméstica, no sentido de coibir que isso aconteça, levar aos tribunais as pessoas que cometem esse tipo de crime e principalmente no sentido de atender as mulheres vítimas desse tipo de crime contra a mulher, de violência, a um bom atendimento. A deputada Adriana Corsi ainda defende a necessidade de uma maior estruturação dos órgãos de defesa das mulheres. Fortalecer os instrumentos que já existem, como as delegacias da mulher, como os juizados de atendimento à mulher e criar abrigos. É necessário que as mulheres tenham onde se proteger caso estejam sendo ameaçadas. O que nós temos percebido é que, nos casos de violência doméstica, além de ser um contínuo de violência, ou seja, essa mulher assassinada, geralmente ela já sofreu vários tipos de violência e que esse ciclo pode ser quebrado antes do feminicídio. E também que a ameaça tem que ser levada a sério, tanto pela mulher como pela polícia e pela justiça, porque geralmente ela é praticada e a vida da mulher é tirada.
A doação de sangue e a política desenvolvida para esta área foi debatida em audiência pública realizada por iniciativa da Comissão de Saúde e Promoção Social da Casa. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia do Doador Voluntário de Sangue e a Assembleia aproveitou o período para discutir temas relacionados à gestão dos hemocentros e a política de doação de sangue. Atualmente, o estoque do hemocentro está com 20% de sua capacidade total, justamente em um período do ano em que a demanda aumenta 25%, dados que preocupam a gestão dos bancos de sangue em Goiás. Nós tivemos a oportunidade de fazer várias discussões dentro da Secretaria Estadual de Saúde com as equipes técnicas, traçamos algumas estratégias, dentre elas a formatação da coordenação que vai fazer a nível central lá na Secretaria Estadual de Saúde, a coordenação dessa política, e todas essas estratégias visam principalmente aprimorar cada vez mais o acesso da população à doação, então ter mais pontos que seja possível isso, e, consequentemente, a oferta de sangue público. Para o presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, deputado Lincoln TJ, as campanhas são fundamentais para promover a conscientização sobre a importância de se doar sangue. Eu acredito que é necessário um trabalho de conscientização, né? Isso a gente tem que envolver a mídia, envolver a imprensa, envolver os demais poderes também que compõem o nosso Estado, para que a população possa entender que nós estamos falando de salvar vidas. Não é um luxo, não é uma coisa momentânea, mas é um ato que tem que ser contínuo, né? E precisa ser incentivado. Eu acredito que a gente pode criar leis, incentivos, obviamente que não venha onerar mais ainda o contribuinte, onerar mais ainda a população, mas, por exemplo, criar algum tipo de incentivo por parte do Estado, por parte da Prefeitura, para aquelas pessoas que têm o costume, têm o hábito de doar sangue, que essas pessoas possam continuar e também ser reconhecidas, ter o reconhecimento como salvador de vida, ter o reconhecimento da sociedade, porque essa pessoa está fazendo algo acima da média. A Assembleia Legislativa de Goiás promoveu na noite desta segunda-feira sessão solene de entrega de título de cidadania goiana ao ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira. Em concorrida sessão solene realizada nesta segunda-feira no plenário Getulino Artiaga, o ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira, recebeu o título de cidadão goiano. Mineiro de São João del Rei, ele iniciou sua trajetória profissional em Goiás em 1968, ao ser aprovado para o cargo de promotor de justiça. Os 5 anos vividos no estado, segundo ele, foram marcantes para sua carreira. Eu costumo dizer que os 5 anos que eu passei em Goiás foram os anos profissionalmente de maior realização pessoal minha. Na minha profissão de Ministério Público que eu escolhi. Fui Ministério Público Federal, logo que saí daqui, chegando até a ser Procurador-Geral da República, mas o tempo mais feliz e mais produtivo foram os 5 anos de Goiás. O projeto de lei para homenagear Aristides Junqueira foi originalmente proposto em 1993 pelo governador Marconi Perillo, deputado estadual na época. Contudo, a outorga do título não foi realizada no período. Presente na solenidade, na qual também estiveram secretários de Estado, parlamentares e membros da Polícia Militar e do Ministério Público, o governador relembra o que motivou a proposição. A admiração pelo doutor Aristides Junqueira, que por 3 vezes foi Procurador-Geral da República e foi um dos responsáveis pela consolidação de todos os direitos consagrados na Constituição de 1998. Ele foi fundamental nessa fase pós-Constituição, fez um trabalho extraordinário como Procurador da República, sempre na defesa dos direitos da cidadania, sempre defendendo os princípios fundamentais da nossa Constituição. Além disso, a minha admiração já era anterior, quando foi promotor na minha cidade, promotor de Palmeiras, foi promotor de Goianésia, dentre outras comarcas goianas. Ele começou a vida pública como promotor de justiça aqui no nosso estado. Então, por essa razão e por muitas outras, especialmente o que ele fez como Procurador da República, naquela época eu tomei a iniciativa de conceder a cidadania goiana. Esse projeto foi aprovado em 1993 e agora eu tenho a honra de participar da entrega desse título a ele nessa data aqui na Assembleia. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, deputado José Witt. Coube a ele a autoria do projeto que autorizou a cerimônia de concessão do título. Conversando com o governador em determinado momento, ele me disse que
gostaria de fazer essa honraria ao Dr. Aristides, dado aos relevantes serviços prestados pelo mesmo, não só a Goiás enquanto promotor de justiça, mas a todo o nosso país enquanto Procurador-Geral da República. Então, coube a mim essa missão, fico feliz de poder ser o elo de ligação entre duas pessoas que são referências para o nosso Estado, mas sobretudo de poder relembrar também ao governador o momento enquanto deputado estadual. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue ligado à nossa programação e até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.